Graças a Deus. Então entramos no mês de outubro, um mês bem especial para nós, né? Não é um mês que celebramos o Dia das Bruxas, né? Apesar de alguns insistirem, mas é um mês que celebramos aí a Reforma Protestante, e todo mês de outubro há o debate, né? As crianças vão na festinha de Dia das Bruxas ou não? Eu não quero entrar nisso, mas eu me lembro quando eu morava em Rio do Sul, Santa Catarina, a igreja mais forte de Rio do Sul era a igreja luterana. E os 2 anos que eu fiquei ali, todo mês de outubro eu ficava indignado, porque tinha esse debate na igreja luterana. Será que a gente faz agora ou não a festa do Dia das Bruxas? Sim, gente. É sério que a igreja luterana está discutindo isso? Né? Dia 31 de outubro de 1517, né? O fundador dessa denominação que revolucionou o seu tempo, talvez era tempo de outubro, vamos nos lembrar aí daquilo que foi realizado, daquilo que foi feito. E é importante nós voltarmos para esses princípios, especialmente em tempos difíceis como aqueles em que vivemos, seja por motivos externos e que fogem ao nosso controle, né? Covid, enfermidade, emprego e tantas outras questões que nos assolam no dia a dia, né? Quanto por questões internas também, né? Nós precisamos saber e sermos lembrados de quem nós somos e também de quem nós não somos. O que nos distingue na nossa relação com Deus e até mesmo com a Escritura, que nos distingue de outros grupos religiosos, de outras pessoas, de outras crenças e até mesmo de outras denominações, outros grupos também chamados cristãos. Por que nós cremos naquilo que nós cremos? Por que defendemos aquilo que defendemos? Por isso que é fundamental em um mês como esse retomarmos aí 500 anos da nossa história, recuarmos um pouco mais de 500 anos da nossa história e revermos princípios que fizeram Lutero romper não só com a Igreja Católica, mas com praticamente toda a sociedade na sua época e que nos dá a parte da nossa identidade. Por isso que eu quero caminhar aqui durante o mês de outubro, e graças a Deus esse ano o mês de outubro é um mês privilegiado porque ele tem 5 domingos, não é? Então a gente vai conseguir olhar cada domingo para um desses valores, para um desses princípios que motivaram a Reforma Protestante, né? Eles traduzido, né? Meu latim ele ainda não está muito fluente, então não vou me arriscar aqui no latim, mas eles traduzido é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glórias a Deus. Então cada um desses princípios a gente vai olhar domingo a domingo durante esse mês de outubro. E o primeiro desses princípios, como mencionado, é o princípio de sola scriptura, ou somente a Escritura. Qual que era o problema que Lutero vinha enfrentando? Qual que era a dificuldade que ele tinha no seu tempo? A primeira dificuldade que ele tinha era o seguinte: durante toda a Idade Média havia convicção de que a igreja ela tinha um papel de interpretação. Ela tinha um papel até mesmo de concessão de salvação, tá? E quando você interpretava a Escritura, a igreja ela era dona dessa interpretação. A tradição ela era responsável por essa interpretação. Então eu tinha a Escritura, e o primeiro desafio aqui é que nesse tempo a Escritura ela não era traduzida na sua língua comum, vernácula.
a maior parte da escritura, a maior parte não, quase ela toda, era em latim, tá? Mas o latim, ele foi uma língua relativamente comum durante o Império Romano. Após as invasões do Império Romano, a gente tem uma diversidade de línguas por conta da mistura dos povos que invadiram ali Roma e houve a mescla e a estrutura da Europa como a gente tem hoje. Ainda que a maioria das línguas, como francesa, português e espanhol, venham de um latim, quando a gente entra na Idade Média, as pessoas já não falavam mais latim. E as celebrações e as pregações eram feitas em latim. Então, quem falava latim durante a Idade Média eram os eruditos, os teólogos, os padres, aqueles que estavam nos monastérios. Então, isso já de imediato já não alcançava as pessoas. Um pouco antes de Lutero, algumas pessoas foram queimadas na tentativa de traduzir do latim para a língua vernácula. Então, havia essa questão, a gente não vai traduzir, e aqueles que têm acesso, você não pode discordar da interpretação, da visão da igreja. Então, não bastava eu ter a escritura, eu precisaria da escritura mais alguma coisa. E Lutero olha para a escritura e ele fala o seguinte: não, a escritura ela é suficiente. Perceba como Lutero ele rompe não só com a instituição igreja, mas a instituição igreja na Idade Média ela é uma instituição política. Ela é uma instituição atrelada ao Estado. Por isso que Lutero é perseguido por alguns estados e, na verdade, ele só sobreviveu porque ele foi sequestrado por um estado, por um rei, para protegê-lo naquilo que ele vinha realizando. Senão, provavelmente, ele também teria morrido como outros antes dele. Tá? Ele rompe de uma forma muito interessante com toda a sociedade para defender um princípio que nós precisamos valorizar. Somente a escritura ela é suficiente. Ainda que nós não vivamos mais no tempo de Lutero, né? Hoje a igreja ela não tem o poder aí moderador, não há igrejas pelo menos abertamente vendendo indulgências, falando que você vai ser salvo por uma contribuição, ainda que algumas igrejas protestantes infelizmente cheguem muito próximo disso, mas isso já não acontece. Entretanto, um princípio como esse ele é valioso nos nossos dias, especialmente pela nossa vivência em sociedade. Será que nós, como igreja, precisamos ser dirigidos, precisamos ser guiados somente pela Escritura? Ou, ao invés da igreja na Idade Média, eu estou acrescentando a sociedade? A forma de eu criar o meu filho, eu vou ser dirigido pela Escritura ou eu vou olhar para outros valores sociais, pedagógicos e outras questões que são contrários à Escritura? Quando eu vou tratar de um problema, eu olho para a Escritura ou eu vou olhar para a sociedade, psicologia e outras coisas que muitas vezes são contrários aos princípios da Escritura? Será que a Escritura somente ela é suficiente ou eu preciso acrescentar à Escritura outros valores, outros itens para o meu dia a dia, até para a vivência na igreja? Só a Escritura ela é suficiente para eu definir o que é a igreja, o que é a liderança, quem vai estar na liderança, o que vai ser realizado? Ou então eu preciso olhar para a sociedade e falar assim, olha, aqui está na Escritura, mas a Escritura aqui ela está um pouco ultrapassada. E agora a gente precisa, como um colega batista meu propôs há um tempo atrás, eu preciso atualizar a Escritura. Eu creio
Que a Escritura é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque a Escritura, ela não é nova nem antiga. Ela é eterna. E aquilo que é eterno não passa. Não passa. Mas o que nós, como nós chegamos a isso, né? Quero convidar vocês a abrir, talvez um dos textos mais clássicos, quando a gente fala da Escritura, que é 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Um texto fácil de memorizar para a Escritura, por quê? O primeiro versículo que a gente que é crente memoriza, e se você ainda não memorizou, você ainda não é crente, é João 3,16. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É só você troca João por 1 Timóteo, está aí o texto que fala a respeito da Bíblia como palavra de Deus, 1 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Primeiro vai falar de falsos mestres, né? Então, se você estiver lendo de falsos mestres, pula o próximo livro, tá? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele vai falar um pouquinho da nossa percepção a respeito da Escritura e como ela, sozinha, ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. E diz assim, a versão que eu tenho aqui, nova versão internacional: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Né? Primeiro, toda a Escritura. Né? E o toda, aqui, se você for para o original, é bem interessante, porque toda aqui significa toda. Né? Não tem. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Inspirado, aqui a ideia, às vezes a gente pode ter uma ideia um pouquinho ruim do inspirado, ou ruim não, mas diferente do que o autor quer passar aqui, porque muitas vezes a gente tem aquela visão mais romantizada de um cantor, de um poeta, né? Então vamos dizer que eu escrevo uma poesia, e aí eu falo assim, não, eu estava pensando na minha esposa, ela inspirou a minha poesia, né? Então, ou vou ter um filho, vou escrever algo, né? E eu fui inspirado por eles a escrever alguma coisa. Não é esse tipo de inspiração. O autor bíblico não estava pensando em Deus, refletindo a respeito de Deus. Paulo não estava lá e escrevia aos Filipenses, ele não estava preso, passando necessidade, enquanto ele pensava em Deus e falava assim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Estou aqui refletindo de Deus e me veio aqui essa mensagem. Não, aqui a ideia seria até, vamos dizer assim, mais literalmente traduzida por inspirado, soprado. É como que Deus ele sopra aos ouvidos, aos corações daqueles que participaram do processo de revelação. Por que nós não temos apóstolos hoje em dia? Porque parte do ministério apostólico e dos seus próximos, onde eles cuidavam, é o processo de fundamento da igreja. Efésios diz, né? Apóstolos e profetas são o fundamento da igreja. Por que o fundamento? Porque eles trouxeram revelação. Quando um pastor prega a Escritura, ele está ensinando a Escritura, pode estar trazendo a palavra de Deus, ele está aplicando a Escritura, ele está interpretando, mas ele não vai trazer revelação nova. Esse é um papel que Deus deu a profetas e apóstolos, e por isso que nós não temos mais esse ofício, pelo menos não o apóstolo nesse sentido. Tá certo? Então, Deus ele sopra aos autores bíblicos de forma sobrenatural. Essa expressão ela era usada na literatura clássica para falar a respeito da soberania sobrenatural de Deus ou dos deuses.
Então era uma palavra comum utilizada. Então quando um deus em alguma religião, ou os deuses na mitologia grega, eles traziam a sua soberania, a sua sabedoria, a um indivíduo, essa era a palavra que era utilizada. Então não é uma reflexão humana, não é uma palavra de origem humana. Pedro vai lidar com isso em 2 Pedro 1,21, se eu não me engano, falando, olha, toda a profecia não vem de origem humana, mas homens falaram da parte de Deus. Deus, em sua soberania, em sua graça, ele preservou a sua palavra linha por linha, ponto por ponto. Os escritos originais, eles são inspirados por Deus, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. E Pedro mencionam escritos do Antigo e do Novo Testamento em pé de igualdade por vários momentos. Pedro chama os escritos de Paulo de escritura. Então aqui não é só um escrito bom, não é só uma epístola bacana. Não, isso aqui é palavra de Deus e os autores bíblicos no primeiro século já tinham essa consciência. Tem havido aí um movimento, especialmente no meio mais acadêmico, discutindo que até o terceiro século, ou o final do segundo, início do terceiro século, não havia consciência de que as cartas que eram pessoais ali do primeiro século eram palavra de Deus. Isso foi definido posteriormente pela igreja institucionalizada. Agora, se isso é uma verdade, por que tanta gente no primeiro século se preocupou em copiar isso para rodar nas igrejas? Se não era a palavra de Deus, assim, só para ter uma ideia, nós encontramos entre fragmentos e livros inteiros do Novo Testamento, mais ou menos de 50 a 100 vezes mais do que nós temos de Platão e outros escritores clássicos. Por quê? Porque houveram muito mais cópias. Por que eles faziam isso? Porque eles compreendiam que aquele escrito era um escrito sobrenatural. Mais do que isso. Se nós pegarmos, olha como Deus preserva a sua palavra. Os escritos eram cópias, tá? E em uma cópia, seja por ditado, seja por você acompanhar, né? Você que passou pela escola, eu não sei como está agora, se tudo é muito digital, né? Se é muito computadorizado, mas no meu tempo um bom trabalho precisava de uma folha que eu tinha raiva, o tal do papel ao maço. Ela parecia um livrinho e ficava acumulando, você ia fazer um trabalho longo, era no raio daquele trabalho. E ficava irritado com aquilo. Mas o que você fazia? Você tinha lá, você ia na biblioteca e não tinha copiar e colar no ar, né? Então você pegava um livro, colocava do lado e começava a copiar. Quantas vezes eu que sou pouco distraído, quantas vezes eu não pulei linha, não pulei palavra, confundi S e Z, né? E aí você riscava, ou apagava, ou passava branquinho, né? No primeiro século, isso acontecia. Por isso que nós temos diferenças em fragmentos e nós temos uma área da teologia que vai lidar exatamente com isso, que é a área da crítica textual. Nós temos milhares de questões de crítica textual, mas eu vou dizer, 90% dos casos são irrelevantes. Por quê? Jesus Cristo, Cristo Jesus, muda alguma coisa? Não, segue o jogo, gente. Jesus veio antes, Cristo depois, tá tudo certo. Chamou aqui de Cristo, aqui chamou de Jesus. Vamos continuar, tá tudo tranquilo. Existe, na verdade, 1% de casos que são realmente irrelevantes. Por exemplo, Marcos, o final de Marcos, capítulo 16, você tem uma nota na sua Bíblia que existem manuscritos que não contêm ali a partir do versículo 14, 12 de Marcos 16. É um trecho relevante. Se eu vou expor Marcos, eu vou ter que lidar com crítica textual e ver aquilo faz parte do original ou não. Então é relevante. Agora, nós não temos nenhum caso
de crítica textual que lide com uma questão central da doutrina da fé. Nós não temos nenhum caso que fale assim, olha, Jesus não era Deus e outro fala que Jesus é Deus. Nenhum caso que fala que eu preciso de salvação além de Jesus. E lembra, a gente estudou Colossenses há pouco tempo, se tinha uma batalha no primeiro século, era acrescentar questões culturais à fé cristã. Percebe? Nós não temos nenhum caso de crítica textual em questões centrais doutrinárias da fé cristã. Em meio à perseguição do primeiro século, Deus preservou a sua palavra. Certa vez um colega levantou uma questão e falou assim, olha, isso aí que você segue está tudo errado, porque é o seguinte, na Idade Média, os monges que copiavam, eles alteraram os escritos para sua doutrina. Aí eu falei assim, ele é. Você tem certeza disso? Tenho. Então me explica uma única questão. Se eles adaptaram a escritura para a doutrina deles, por que aconteceu a Reforma Protestante? Porque a Reforma usou a escritura para mostrar que a doutrina não estava adequada. Se eles fizeram isso, eles fizeram mal feito. Até hoje eu estou aguardando o retorno dessa explicação. Porque não faz sentido. Se foi alterado na Idade Média, nós não teríamos argumento, nós não teríamos material para reforma. Deus preservou a sua palavra. A Escritura é uma autorrevelação de um Deus soberano. E essa Escritura que é inspirada, é preservada por Deus, ela é útil para o ensino. Se eu vou ensinar na igreja, meu filho, no meu contexto, a Escritura é a referência. Deuteronômio vai dizer, olha, ensina o seu filho pelo caminho, andando, caminhando, no dia a dia. Eu preciso ensinar a Escritura diariamente. Ela é o meu objeto de ensino. Ela é útil também para a repreensão. Quando eu preciso lidar com um problema, eu preciso repreender. A Escritura é o meu objeto para correção e para instrução na justiça. Eu uso a Escritura para que o homem de Deus seja apto plenamente. O homem de Deus, a mulher de Deus, o crente em Jesus Cristo, ele só vai ser capacitado para fazer aquilo que Deus quer que ele faça, aonde Deus colocou ele, por meio da Escritura. Não existe outro meio. E a primeira consequência dessa Escritura ser inspirada é que ela não contém erros. Ela é inerrante, porque é um escrito sobrenatural que vem de Deus, especialmente para nós que somos batistas. Se você for lá no site da Convenção Batista Brasileira, você vai olhar na declaração de fé e vai estar lá o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus e ele é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o nosso manual de conduta. Agora, e se eu dissesse para você que esse manual de conduta ele tem apenas 3 erros? Ele é um manual confiável? Tem uns irmãos aí da engenharia, né? Imagina você construindo alguma coisa com um manual, e esse manual ele pode ter errinhos pequenos. Né? Vamos considerar o π igual a 3. O que acontece na construção? Né? Eu não sei, porque eu não sou de exato, depois vocês me explicam, mas provavelmente a casa cai. A casa cai. Um manual de qualquer outra área, se você falar assim, olha, ele tem um errinho aqui ou outro, é um manual confiável? Não. Não. Outro problema para a gente olhar para a Escritura com falhas é qual que é o meu critério para definir o que é erro e o que não é. Olha, isso aqui eu não gostei muito não, tá errado.
Isso aqui eu achei bacana, então isso aqui é inspirado, isso aqui não é. Como identificar o que é inerrante ou o que é equivocado? Será que é o meu critério, o meu gosto, a sociedade? Quem vai definir isso? Ela não serviria de manual se ela contivesse um erro sequer, porque se ela tem um erro, o que me garante que ela não tenha outros erros? Mas esse não é o principal motivo pelo qual ela é inerrante. O principal motivo pelo qual ela é inerrante não é pragmático, é teológico. Um Deus soberano se revela por meio da Escritura, preserva a sua palavra por completo no tempo, de forma sobrenatural. A gente vê isso pelos números de cópias ou até mesmo pela forma como ela foi preservada. Deus preservou a sua palavra. É um Deus soberano que revela o plano de salvação, a história da redenção, que decide se revelar ao homem. É esse Deus quem é a garantia de que essa escritura não contém erros. Conversando com alguém aí da área de biologia, uma vez ele falou assim, não, a escritura tem erro. Assim, tem. Ela chama o morcego de ave. Morcego, biólogos me perdoem se eu errar aqui, está sendo gravado, né? Mas até onde eu vi, morcego eu acho que é mamífero. Alguns fizeram assim, graças a Deus, porque eu na biologia eu sempre fui muito triste em biologia, né? Aí eu falei assim, e essa definição de avaliar animal já era a mesma no tempo em que a Bíblia foi escrita? Não, assim, um judeu em Levítico, ele olhava o seguinte, né? O bicho voa, é ave. Na verdade, para mim é o que mais faz sentido, inclusive. Não é? Por isso que eu não sou biólogo. Não é? Ele voa é ave, se ele não voa é terrestre. Fechou. Ave, terrestre e aquático. Separamos todas as espécies de animais, na minha percepção bem limitada. Não, Deus se revelou às pessoas para que elas compreendessem a Deus. Então, dentro daquilo que Deus se propõe, não contém erros. Pode conter aproximações, pode conter alegorias, né? Quando Jesus fala, eu sou a porta, não quer dizer que ele, né, de madeira, tá, maçaneta. Não. Ele usa uma figura de linguagem para dizer que ele é o meio pelo qual acessamos a Deus. Ela contém aproximações, mas ela não contém erros, porque ela vem de um Deus soberano. Se ela não tem erros, se ela não se ela pode ser esse manual, então podemos concluir também que ela é a autoridade e suficiente. Ela é a minha única autoridade. E ela é suficiente. Porque ela é inspirada por Deus. A sociedade pode descobrir o que ela quiser quanto a qualquer assunto. Seja quanto às emoções do homem, sexualidade, postura, o que for. A Escritura ainda é suficiente para lidar com os problemas do ser humano. Por quê? Porque ela é um manual. E tem coisas lá que eu não gosto. Tem coisas lá que talvez não faz sentido para mim. Especialmente porque eu sou pecador, eu sou miserável. E está uma classe pior de pecador, é a classe de crente. Já viu? Crente pecador é terrível. E na verdade somos todos nós. Né? Tem crente fofoqueiro? Não. Não tem. Ele pede oração. Queria que você orasse por fulano. Você viu o que aconteceu com fulano? Aconteceu isso. Tá fofocando? Não. Estou pedindo oração, é intercessão. A gente tem a capacidade de transformar pecado em qualquer coisa. Não sou pecador. Eu tenho
dificuldade. Sim, é só dificuldade de ter uma vida santa. Chama pecado. Pecado chama pecado. Não é um pecado, é um distúrbio, é uma doença, é uma fraqueza. Eu chamo qualquer coisa de pecado. Por que eu não vou fazer isso com a Bíblia? E não vou adequar a Bíblia à minha expectativa, ao meu interesse. Esse é um risco que todos nós corremos. Por isso, quando eu vou com a Escritura, eu preciso ir com humildade. Eu preciso ir com devoção. Eu preciso orar ao Senhor para que Ele me ajude a compreender a Escritura como de fato ela é, e que a Escritura molde o meu coração, o meu caráter, a minha mente, e não que o meu caráter, o meu coração ou a minha mente molde a Escritura. Porque ela é inspirada por Deus. Eu sou um pecador miserável e que preciso de correção, de instrução. Então, ao aconselhar ou ao encarar os desafios da vida, eu preciso sempre olhar para a Escritura. Perdi um emprego, estou com um problema em casa, é relacional, emocional. O que a Escritura tem de princípios que me ajudam? Em que sentido ela pode me apoiar? A Bíblia, somente a Bíblia, esse princípio nos lembra que a Bíblia é a palavra de Deus e eu devo obedecê-la, independente do contexto social ou político. Hoje nós temos aí a visão política, que é a visão bíblica agora. Daqui a 10 anos, talvez vai ser uma outra visão política que vai ter o mesmo caráter de bíblico. Como outras visões políticas no passado usaram da Escritura e fizeram a mesma coisa. Não. A Escritura vai muito além da expectativa humana, da política ou qualquer outra coisa, ou da sociedade. E, de modo geral, ela não vai caminhar na mesma direção da sociedade. De modo geral, ela vai caminhar contrária à sociedade. Foi assim no primeiro século, foi assim na Idade Média, quando a Igreja era unida ao Estado, a Escritura caminhou contrária à sociedade. E é assim nos dias de hoje. A Bíblia, ela tem tudo que o cristão precisa, seja na saúde física, emocional ou espiritual. A orientação para Timóteo, olha, seu estômago é meio frágil. Bebe lá um pouquinho de vinho. Naturalmente, hoje não precisamos mais disso, né? Existem remédios para o estômago. Né? Você não precisa usar o vinho. Né? Mas há ali uma orientação física. Entre outras orientações que preveniam doenças e em outras questões da Escritura. Ela lida com o emocional. Como eu lido na semana passada, a gente falou como lidar com a frustração. A Escritura tem modelos, tem exemplos e tem princípios para lidarmos com problemas emocionais. E espiritual, o problema espiritual do homem só existe uma solução. E a solução é revelada na Escritura. A salvação somente em Jesus Cristo e mais ninguém. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus, salvação, perdão, expectativa, esperança, do que é igreja, comunhão, união, tudo isso vem da Escritura. Se ela é suficiente, ela é a base do meu aconselhamento. Talvez haja visões na psicologia que se alinham com princípios da Escritura. Não conheço, pode haver. Existem visões que não. O que eu vou fazer quando eu preciso aconselhar alguém? Eu vou olhar para a Escritura. Eu não vou tratar comportamento, eu vou tratar o coração com princípios da Escritura. E é o Espírito de Deus, é a Escritura quem vai
atuar e vai transformar vidas, porque ela é suficiente. A Escritura é a base da educação dos meus filhos. Saindo aí livros e livros para dizer, olha, não discipline fisicamente seu filho. Converse. Eu penso aí quem tem criança até 3 anos de idade. Como você senta, conversa, ele entende? Talvez em parte, talvez não. Mas a Escritura diz, não afaste da criança a vara. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a sociedade ou eu vou olhar para a Escritura? E eu posso sofrer consequências por isso. Um pastor no Canadá, em um dos países mais avançados do mundo, recebeu uma multa pesada e quase foi preso ao falar do Evangelho numa via pública. Por estar incomodando. E esse pastor gravaram, ele fez lá, citou lei, estava bem preparado, falou que se ele andasse pelado na rua não seria multado. Mas, ao falar do Evangelho em um país cristão, ele é multado. Isso surpreende alguém? Só deve surpreender aqueles que não conhecem a Escritura. O Evangelho de verdade nunca caminhou junto da sociedade. Ele é supracultural. Agora, eu vou ter que escolher um lado. E se eu precisar escolher qual lado eu vou ficar? A Bíblia é a nossa referência de fé e conduta. Ela é a palavra de Deus. Seja no meu relacionamento conjugal, namoro, seja no meu trabalho. Eu sou um funcionário dedicado, não porque o meu salário compensa, porque nem sempre ele compensa, mas porque eu entendo que eu sirvo ao Senhor por meio do meu trabalho. E que ali eu tenho oportunidades ministeriais que Deus me dá. Então, a minha conduta no trabalho é diferente. A minha conduta com os meus pais, com meus filhos, no meu dia a dia, tudo isso muda, porque a minha referência é sempre a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e eu devo me adequar a ela e não tentar adequá-la ao meu estilo. Talvez eu não goste de uma área ou outra, mas o meu desafio é de forma humilde me ajoelhar ao Senhor e falar, Senhor, transforma o meu coração. Quem sabe, cada um de nós cristãos, é baseado até em Filipenses 1:6, que diz que estamos sendo aí transformados, estamos aí em reforma até o dia do Senhor. Né? Quem sabe nós deveríamos andar aí com uma placa, né? Desculpe o transtorno, em reforma. Né? Falhamos, sem dúvida, falhamos, somos limitados, mas com a Escritura, a cada dia, nós precisamos nos adequar a ela e permitir que ela transforme cada área da nossa vida, do nosso coração. Só a Escritura, ela nos ensina que a Bíblia é inspirada, inerrante e suficiente. O primeiro princípio da Reforma Protestante, que revolucionou o mundo da época na Idade Média e dá início à Idade Moderna, né? Junto com as navegações, é ali o mesmo período, ela ensina esse valor e foi algo que impulsionou todos os reformadores, desde Lutero até os que vieram nas sequências, Zwinglio, Calvino e tantos outros, né? E essa realidade deve nos impactar hoje. E se essa realidade nos impactar hoje, eu não tenho dúvida que nós seremos agente de transformação onde Deus nos colocar, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus, inerrante e
suficiente. Eu queria deixar aqui 2 desafios para nós pensarmos, né, para nós refletirmos. O primeiro deles é: eu tenho dado lugar à Escritura em minha vida? O lugar que ela deveria ocupar? Na minha vida, na minha rotina, não estou parando aí, né? Levantando de madrugada, depois tem as coisas da igreja, empresa, no horário extra a gente tem rodado aí como Uber. É tudo muito corrido. Tenho certeza que a vida de vocês também, especialmente aqueles que têm as crianças pequenas, né? Aí é mais corrido ainda. Qual é o lugar que a Escritura tem ocupado na minha correria? Se eu estou ocupado demais para a Escritura, então a única conclusão que nós temos que tomar como crentes em Jesus Cristo é que estamos ocupados demais. Se a minha vida está muito corrida para eu ter um tempo com a Escritura, então a minha vida ela está muito corrida. E pensando já na Reforma Protestante, eu gosto muito de um exemplo atribuído a Lutero, né? Ele se levantava 1 hora mais cedo todos os dias para ler a Escritura e orar. Mas nos dias em que estava muito corrido, ele dizia que ele levantava 2 horas mais cedo, porque ele precisaria orar mais e ler mais a Bíblia para dar conta de todas as tarefas que ele tinha naquele dia. Que exemplo, né? Precisamos olhar para a Escritura, porque ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. De que forma a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus deve impactar o meu e o seu dia a dia? Talvez o primeiro impacto seja: eu preciso de tempo com ela. Talvez um outro impacto seja: a forma de eu ensinar os meus filhos precisa ser mais influenciada pelas Escrituras. Ou o meu aconselhamento, ou a minha vida conjugal, eu tenho lido a Escritura com o meu cônjuge. Olha que é um tempo tão gostoso, tão especial quando isso acontece, né? No meu dia a dia, como a Escritura, como a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, deve impactar. Então são esses os 2 desafios que eu gostaria de deixar para a gente pensar essa semana. A Escritura ela tem o lugar que ela deveria ter, e de que forma a consciência de que a Escritura é a palavra de Deus deve impactar o nosso dia a dia. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom que tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por sua graça, obrigado por sua fidelidade, obrigado por sua bondade. Queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas nas tuas mãos, em uma celebração tão especial como essa, em que nos lembramos da salvação que temos em Jesus Cristo. Queremos também nos lembrar, ó Deus, da posição em que a sua palavra deve ter nas nossas vidas. Clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude dia a dia a servirmos ao Senhor. Nos ajude a colocar a Escritura na posição em que ela deve ocupar nas nossas vidas e na nossa história. Ó Senhor, que esse princípio da Reforma Protestante, que revolucionou toda uma geração, também impacte o nosso coração. A Escritura é suficiente e poderosa para nos impactar no dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.